Olá, bom dia. No ar, o Resenha Nova Fase. Hoje recebemos esse convidado, o duas vezes ministro, governador de Estado, deputado federal, deputado estadual, duas vezes candidato à presidência da República e agora presidenciável pelo PDT. Nosso convidado de hoje, para a reestreia do Resenha, é Ciro Gomes. Ciro. Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Prazer. Ciro, você tem viajado o Brasil, dialogando, conversando com o que o senhor definiu como inteligência brasileira. Além disso, a sua pré-candidatura a presidente da República. Qual condicionante falta para que o senhor seja de fato candidato em 2018? Eu dependo de apenas uma circunstância, que é a decisão do meu partido, o PDT, que aqui no Maranhão é dirigido pelo deputado Everton Rocha, que é o nosso líder, e é uma grande esperança do nosso partido, né? Provavelmente será nosso candidato a senador. Portanto, eu só dependo do PDT decidir. Mas eu não quero ser um candidato apenas para completar uma biografia que você generosamente já resumiu aí para o povo maranhense. Eu quero ajudar o povo brasileiro a entender, de um lado, o que é que nos levou a esse fundo do poço moral, político, econômico, social, onde nós nos encontramos, o que que aconteceu, por que que o Brasil chegou a esse ponto intolerável, e mais do que tudo, pela minha experiência, construir as pistas de uma saída, de um projeto nacional de desenvolvimento que nos devolva a condição de confiar no futuro, né, de gerar os empregos que nós precisamos, de gerar as rendas que o setor público precisa para melhor financiar a educação, a segurança, que é um flagelo hoje na vida do povo brasileiro, enfim, as questões de infraestrutura do Brasil. Mas esse projeto que você coloca, ele não guarda alguma similaridade com o que tinha anteriormente com o PT, do qual o senhor apoiou e esteve no governo? Não guarda nenhuma? Falta ao Brasil, desde os anos 80, um projeto nacional. O experimento do Lula foi um experimento importante para o país, porque aproveitando uma ocasião internacional favorável e uma mudança grave na taxa de câmbio na véspera da posse dele, o Lula conseguiu expandir o gasto social no país. Passou de 15% da riqueza do Brasil para 22%. Isso não é pouco importante, é muito importante. Só que, como a crise que derrubou a Dilma revelou, isso era um patamar de consumo insustentável. Né? Porque dependia de preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. Minério de ferro, por exemplo, nós estamos vendendo, quando o Lula entregou para a Dilma, a $190 uma tonelada. Né? Carajás passa aqui por vocês, nós estávamos processando uma tonelada por $190, quando o Lula entregou para a Dilma. Quando a Dilma foi derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. O petróleo estava a $110 o barril. Quando a Dilma foi derrubada, estava a $30. Ou seja, quando caíram os preços internacionais, esse patamar, vamos dizer, de consumo que deu à população uma sensação agradável, né, de progresso, de melhoria de vida, acabou se desfinanciando. E o país repetiu o mesmo filme que lá atrás derrubou o Fernando Henrique. Sendo que no Fernando Henrique foi um período mais curto. Mais curto, né? Em 2008 ali, a crise econômica que ele... 1999. Mas é isso, desvaloriza o câmbio, introduz uma alta de preço, bota o povo para fora do padrão de consumo que ele estava fazendo. O país quebra ali 3 ou 4 vezes aquele momento lá. Quebrou 3 vezes com coisa e agora com a Dilma quebrou. E qual é o seu pilar então econômico? O que você aponta para esse projeto? O Brasil precisa se reindustrializar. Em 1980, quando esse velho modelo nosso morreu, 1/3 da nossa riqueza era extraída da indústria. Por que a indústria? A indústria é que agrega valor, é que paga melhores salários, é que recolhe mais impostos e, portanto, é o que enriquece um país. E o nosso modo moderno de consumir, o celular, o computador, o ônibus, o carro, a química fina dos remédios, tudo isso é importado hoje porque o Brasil perdeu as condições de produzir e hoje a riqueza brasileira tirada da indústria caiu a 8%. Era 1/3, 33%, caiu para 8%, o que era a indústria no ano de 1910. Ou seja, durante essas décadas todas, por falta de um projeto, o país só se desindustrializou e gerou uma dependência muito grave que a gente não dá conta de pagar de importações. Portanto, é preciso reindustrializar o Brasil e a pista são os grandes blocos onde o Brasil já está gastando dinheiro, gerando renda e emprego na Europa, nos Estados Unidos, na China. Por exemplo, o bloco de petróleo e gás. O Maranhão sabe, porque sofreu o calote que o Ceará sofreu também. Exato. O Brasil adotou a estúpida política de vender petróleo bruto barato e comprar derivado de petróleo, óleo diesel dos nossos ônibus, querosene dos aviões, gasolina dos carros, comprar em dólar importado do estrangeiro. Nada explica isso. Nós já estamos gastando dinheiro, a Petrobras tem tecnologia, nós temos capacidade de fazer, enfim. O Complexo Industrial da Saúde, só esse ano,
Itevaldo, a União Federal vai comprar do estrangeiro, gerando emprego na África, e na 17 bilhões de dólares. Ou seja, o dinheiro já está aí ouvindo a conversa. O que é que nos impede de fazer um Instituto de Engenharia Reversa em Barra do Corda, onde o sinal de vocês chega, e chamar a juventude empreendedora, incubar as empresas e o governo garantir a compra mais barato, porque não vai ter o frete que traz o remédio lá de fora. O complexo industrial do agronegócio. Nós temos a agricultura mais agressiva e competitiva do mundo, a pecuária mais agressiva e competitiva do mundo, e 40% dos custos de produção do nosso campo vem do estrangeiro. Fertilizante, agrotóxico, defensivos agrícolas, implementos agrícolas, etc. E por fim, o complexo industrial da defesa. O Brasil gasta bilhões de dólares por ano para equipar, reforçar, manter as nossas forças armadas minimamente operacionais, com toda a crise que elas também estão passando. Pois bem, esses bilhões devem ser aplicados dentro de um regime de preferências comerciais, financiamento rebelde ao Fundo Monetário Internacional e, fundamentalmente, transferências tecnológicas no ambiente internacional do BRICS. Por exemplo, se o Brasil reforça essa reunião do Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, aí estão todas as tecnologias sensíveis para um satélite, para o foguete, para a propulsão nuclear, avião, né? Avião, tudo isso. Né? Agora, o avião caça, nós compramos um pacote tecnológico da Gripen, da Suécia. Mas aqui não tem quem vai saber ler e quem sabe amanhã gerar um celular brasileiro. Né? Então, isso são as pistas claras por onde a gente pode reverter esse quadro e dizer ao povo de onde virão as energias para gerar os empregos. São 14 milhões de brasileiros desempregados. A gente fala muito da questão de tornar o tributo mais justo. Né? Se fala tudo isso, tal, mas assim, tem uma carga tributária elevada, o mais pobre paga mais imposto. Dá para equalizar também isso nesse processo também? Esse modelo seu que você imagina? O Brasil tem 3 tarefas, né, para consertar a condição de desenvolvimento. Consolidar o passivo estrangulado das empresas privadas, por causa desse juro imoralmente alto, resolver a equação de dependência externa, dessa coisa da gente depender de importação que a gente não tem dinheiro para pagar, e resolver a equação do financiamento sadio do setor público. Aí, evidentemente, há muita injustiça. Eu sou professor de Direito Tributário na universidade e eu conheço esses números e o povão nem sabe. Mas o povão, quando faz uma ligação de celular, paga 30% de imposto. O povão, quando chega em casa e liga a luz, não é? Acende ali a luz, paga 30% de imposto. Quando compra remédio, paga 30% de imposto, tudo embutido. De maneira que, para o pobre no Brasil, a tributação indireta e a tributação direta da classe média, imposto de renda, na fonte, etc., leva 40% da renda, 42%. Já o rico, no Brasil, paga 6% da sua renda. E como equalizar isso, Ciro? É uma guerra política. É uma guerra política em que você deve fazer o movimento óbvio, diminuir os tributos sobre o povo trabalhador, quem é mais pobre, e a produção, e incrementar progressivamente os tributos sobre as classes mais ricas. Basicamente, você tem 3 oportunidades no Brasil, que são iguais no mundo inteiro, menos aqui. Primeiro, o tributo sobre lucros e dividendos. Ou seja, você não deve tributar a empresa na hora que ela está produzindo. E aí ela é hiperonerada hoje no Brasil. Você deve diminuir essa oneração na empresa na hora que ela está produzindo, gerando emprego. E se ela tem sucesso, ela deve partilhar uma fração desse sucesso, que é o que o mundo inteiro faz, menos o Brasil e a Letônia. Só 2 países da OCDE não fazem, para você ver como é uma questão de luta política. Luta política, né? E a segunda das 3 é a tributação sobre heranças. A transferência de renda, ou seja, os nossos avós trabalham para burro, acumulam, nossos pais trabalham para burro, acumulam, nós viramos playboy e gastamos por conta porque recebemos, não estamos obrigados a fazer. O mundo inteiro prefere cobrar a transferência de renda entre gerações. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, que é o país capitalista mais agressivo do mundo, cobra 40%. Sobre herança? Aqui no Brasil é 4%. Menos o Ceará e o Maranhão, que estão arrumados financeiramente, o Ceará cobra 8% e o Maranhão cobra 7,5%. O resto é tudo 4%. Você imagina, Minas Gerais, da Silva, funcionalismo atrasado, um verdadeiro estado de guerra civil na rua, polícia sem receber há meses, não cobra imposto sobre os ricos. Ciro, você está indo E por fim, uma CPMF. Esses 3 aqui têm condição de superar o déficit brasileiro rapidamente. Ciro, você está indo à 3ª candidatura à presidência da República, né? E aí a gente tem agora umas 3 frases suas sobre personagens da política brasileira. Eu queria que você te refletisse um pouquinho sobre o que você vai ver agora, né, na tela, tá? Vamos lá. A primeira sobre o Lula. Lula descobriu essa realidade, começou a brincar de Deus
ele se autorizar a praticar todo tipo de coisas intoleráveis. É isso, Ciro? É isso, né? O Lula é uma figura importante para a vida brasileira, mas essa coisa de excesso de popularidade, ele acabou ficando muito descuidado. E aí começou, eu chamei isso de brincar de Deus, que é uma imprudência. Por exemplo, quem botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil? O PT. Foi ele. Né? O Lula botou o Michel Mas Temer. você estava lá, não estava? Não mais no governo. Eu não posso, porque na política, Etevaldo, você vale pelo que é e pelo que você nega. Essa é a minha vida. A minha vida é uma vida partidariamente trágica, porque eu, para manter uma linha de fidelidade aos meus princípios, aos meus compromissos e a minha relação com o povo, especialmente o povo do Ceará, que é a quem eu sirvo mais imediatamente, há anos, né? Eu faço o que for necessário. Sabe qual é a última eleição que eu disputei, tendo sido a última, o mais votado deputado federal do Brasil? Deputado federal, né? Foi em 2006. Deputado federal, né? Deputado federal, em 2006. Por quê? Porque eu não me agradei do que estava vendo acontecer. Eu sabia que ia dar M, sabe? Porque eu conheço. Boto o Sérgio Machado da Transpetro 10 anos. Boto o Eduardo Cunha na linha de sucessão controlando a Furnas. E tudo isso eu fui lá, Lula, não faça isso. Por falar em Eduardo Cunha, vamos voltar lá às frases. Tem a segunda frase que tem a ver com o personagem, que é muito próximo a Eduardo Cunha. Michel Temer é um golpista salafrário. É isso? Eu disse lá atrás, agora está todo mundo vendo. Eu também conheço. Eu fui processado pelo Michel Temer porque chamei ele de chefe de quadrilha e golpista. Por quê? As pessoas acham que eu sou bocão, que eu não sei o que e tal. É que eu sou velho no ramo. Eu tenho 38 anos de vida pública já, né? Nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas eu conheço os personagens. Há 20 anos atrás, o Michel Temer estava roubando no Porto de Santos. E aí agora o Lula, na imprudência dele, brincando de Deus, bota um homem desse na linha de sucessão, com uma presidente que o Lula também escolhe sem nenhuma experiência. É pedir para morrer. Né? Essas coisas não aconteceram. Isso associado ao Eduardo Cunha, que, né? Sim, o Eduardo Cunha, eu fui deputado colega dos dois. Do Michel e do Eduardo. Dos dois. E todo mundo sabe a roubalheira ali dos dois. Todo mundo sabe. Sabe como era assim? O Lula mandou uma medida provisória para criar o Minha Casa Minha Vida. Aí o Michel Temer, presidente da Câmara, despacha para o Eduardo Cunha relatar. O Eduardo Cunha mete uma emenda criando um crédito de devolução de IPI exportação na medida provisória que criou Minha Casa Minha Vida, equivalente a 86 bilhões de reais. E o lobista da Fiesp rodando ali com a gravata amarela. Foi um dia que eu me choquei e chamei ele de ladrão. Digo, Michel Temer, fecha isso aqui, isso é muito caro para o povo brasileiro. E aí o que é que faço? Tem que atacar, tem que dizer, porque já dizia a Hannah Arendt, a sociedade precisa de vozes que, não tendo rabo de palha, se levantem para ajudar a equacionar o país. Eu não quero ser pretensioso, porque não sou só eu, tem muita gente lutando no Brasil. Mas se as pessoas ouvissem o que a gente fala, o Brasil não estava passando essa tragédia. Ciro, o terceiro personagem é um ex-aliado seu, ex-colega de partido. Vamos lá ver a frase. É o Serra. Eu morro dizendo que Zé Serra não gosta de pobre, ele é o fim da picada e para piorar está senil. Pois é, o Serra também todo mundo está vendo, está fora de combate, aí enrolado na Lava Jato até o gogó, milhões de dólares no estrangeiro, a filha arquimilionária. E ele me processou na Justiça de São Paulo porque um jornal do Metrô, um jornal que distribui de graça, publicou uma frase minha de que ele não gosta de pobre e não gosta de nordestino. Aí o juiz lá me condenou. Você imagina, né, como a minha vida é. E nunca é por crime, me condena por dano moral e quer tomar meu apartamento, que é o único bem que eu tenho e tal. E vem, eu recorro e acabo ganhando. E quando acabou a condenação, eu repeti, ele detesta pobre e agora está senil mesmo, né? Está completamente senil. Você falou ainda há pouco que você nunca respondeu no inquérito. Nunca. Nunca respondeu. Mas há 2 anos a MPF do Ceará, acho que denunciou o senhor por uma questão ligada à Secretaria de Saúde. Ao SAMU. É o SAMU. Mas não é inquérito, não é inquérito, criminal. Sim, é criminal, uma denúncia que... Vamos lá, qual foi a denúncia que eu também nunca respondi, porque o juiz nunca me citou. Nunca respondi. Não. Mas eu tenho notícia. Qual é a razão? Eu, depois de ser ministro, governador, etc., candidato a presidente, meu irmão era governador do Ceará. E ele construiu 3 mega hospitais regionais, construiu 26 UPAs, assim, e estava tudo sem funcionar. E tinha o SAMU lá, 70 ambulâncias ficando velha, se estragando e o povo morrendo na rua, porque os secretários não conseguiam botar as coisas para funcionar por causa de confusão de Ministério Público, não sei o que e tal. Ele me chamou e pediu para eu resolver. Eu sou um velho professor de Direito, boa parte dos juízes, até algum deles mais jovens foram meus alunos. E eu cumpro a lei. E eu não tenho medo de juiz nem de Ministério Público, porque eu ando na linha para isso, para não ter medo.
não é? Ajudei a reforçar, como constituinte no Ceará, o poder do Ministério Público, achei uma coisa muito importante, mas não aceita abuso de ninguém. E aí fui lá e mandei fazer, fiz. Então, a questão do SAMU é porque você tinha que fazer um concurso. Aí o secretário chamava o concurso e o camarada dava uma liminar, derrubava o edital do concurso. Isso para o SAMU, serviço de urgência que colhe gente atropelada, motociclista que às dezenas... Que é trauma aí pra caramba. Aí o que eu fiz? Conhecendo as coisas como são, eu criei uma cooperativa de socorristas e fiz um convênio, que é sem fins lucrativos, fiz um convênio com a cooperativa de socorristas e ali eu contrato e demito, conforme o cara cumprir bem a tarefa dele ou não. Esse foi o meu... aspas, minha irregularidade. Vamos ao primeiro vídeo, Ciro. Está lá feito e acabou-se. Temos um vídeo, uma fala sua, sobre um personagem da política brasileira, um personagem recente, mas queria que você ouvisse e fizesse um comentário a respeito da sua fala. Vamos lá. Flávio Dino é uma exceção absolutamente notável e vocês precisam protegê-lo porque ele não só cumprirá uma missão importante no Maranhão, como já está cumprindo, mas tem responsabilidades crescentes com a vida do Brasil. Eu saúdo a você na sua terra. Que papel o senhor imagina, se eu ver para o Flávio no futuro próximo? A elite política brasileira, por regra, esclerosou, né? Esclerosou pela corrupção que se generalizou no país, esclerosou pela falta de imaginação, pela falta de compreensão da vida do Brasil e esclerosou extensamente também por falta de sensibilidade social e cinismo. O Flávio Dino, na redemocratização, é uma joia que o Maranhão deu ao Brasil. Um homem que vem da magistratura, uma formação jurídica extraordinária, uma compreensão aguda da vida brasileira, exercitou como juiz, né, a magistratura, liderou os juízes federais, que é uma elite de alto brilho no Brasil, saiu da magistratura, abrindo mão de 1000 privilégios, que a sociedade inteira até condena, para se agarrar na sua vocação verdadeira, que é a política. Fui dele colega, deputado federal. A vida pessoal dele sofreu um baque violento que qualquer pessoa frágil politicamente ou psicologicamente ou humanamente poderia perfeitamente ter se abatido e ter saído da luta. E ele, ao contrário, vem para o Maranhão, volta para a sua terra e encara uma das mais duras guerras políticas que o país já assistiu, contra uma estrutura super poderosa, que o país inteiro achava, inclusive o PT, só essas coisas do Lula brincar de Deus, né? Faz intervenção no Maranhão para o PT votar contra a mudança e o Flávio Dino agora se revela um extraordinário administrador, ou seja, é um projeto de estadista que está se aperfeiçoando e o Brasil precisa desesperadamente disso. Então eu fico muito feliz assim, de referir, porque eu sou muito azedo, muito crítico. Ele não é meu aliado, né? Somos parceiros, aqui no Maranhão somos aliados, mas o PCdoB tende a votar no Lula a vida inteira. Mas pouco me importa isso. Ele é uma figura extraordinária para a vida do Maranhão e para a vida do Brasil. Ciro, perfeito. A gente vai ao intervalo. Na volta a gente fala do Lula, do PT, os caminhos da política brasileira nos próximos 20, 30 anos. Até já. Estamos de volta com o programa Resenha. Lembrando que nós estamos ao vivo no portal m10.com.br, a Difusora FM 94,3 e Cadeia com a Difusora Sul. Nesse Vitoraldo Júnior, para você que ligou a televisão agora aqui no estúdio, o convidado de reestreia deste programa é Ciro Gomes, do PDT. Ciro, tem um outro vídeo, né, que é uma fala sua também sobre um partido que compôs e que participou dessa gestão do governo Lula e da presidente Dilma. Vamos lá. O que eu vou é desmontar o PMDB. Vou dar um caminho para o lado sério. Foi o erro do Lula e da Dilma, foi confraternizar e, mais gravemente, colocar esse lado quadrilha na linha de sucesso. É isso. O PMDB, com as exceções que a gente tem que homenagear, porque nada é tão assim ruim que não tem um lado bom, o PMDB virou um câncer para o país. Virou essa quadrilha que o Michel Temer lidera, parte está presa. O Eduardo Cunha está preso, o Henrique Alves está preso, e o Moreira Franco já vai também, e o Padilha já vai também. Gedel já passou, já Gedel saiu. Também já foi preso e está em prisão domiciliar com tornozeleira. Enfim, isto é uma quadrilha mesmo. E o mais grave é que a briga de São Paulo é que produziu essa tragédia odienta para o Brasil. Porque lá em São Paulo, o PT e o PSDB, que são mais ou menos os dois lados da mesma moeda, não é? Eles resumem há 20 anos o confronto. E lá não tem muito mal, porque São Paulo meio que anda sozinho, não é tão dependente da política e dos governos quanto nós outros, regiões mais pobres do país. Resultado prático, o PSDB vai para o governo, não é?
e o PT nega diálogo lá atrás. Resultado, o PSDB se autoriza a botar no centro do poder o PMDB quadrilha. E entrega os cargos para eles roubarem, etc, etc. Muda o jogo, o PT vai para o poder, o PSDB comete o mesmo desatino de negar diálogo. E aí vai o PT no segundo mandato do Lula, no segundo mandato, e bota essa quadrilha toda dentro do governo. Resultado, Petrolão. Não tinha outra. Ia dar nisso, não tem conversa. Né? Você disse no começo da nossa conversa que a única condicionante, né, da sua candidatura é o PDT. E o PT nisso? Vai esperar pelo PT? Não vou esperar. O PT tem a natureza do escorpião, você conhece a fábula, né? Sendo um partido importante. Para as pessoas que não conhecem, assim, tem um enchente, o sapo vai atravessando, nadando como ele é capaz de fazer a enchente, e o escorpião pede socorro ao sapo. O sapo diz, eu não vou te socorrer, que senão você vai me ferroar. E o escorpião diz, não, sapo, se eu lhe ferroar, eu morro junto. Aí o sapo achou razoável o argumento, deu a carcunda para ele, e no meio do rio o ferrão aconteceu. E o sapo perguntou, mas você me matou e vai morrer também? Disse, desculpe, é a minha natureza. E o PT é isso, Ciro? É a natureza do PT. O PT não respeita parceiros. O PT só pensa o mundo a partir do seu próprio umbigo. E eu não quero desfazer o PT. O PT é um partido importante para a vida brasileira. A gente não pode se desfazer de uma organização partidária tão relevante, que em um certo momento histórico foi a expressão mais eloquente da luta do povo brasileiro, e isso eu tenho um profundo respeito, tanto que eu sou um velho aliado. Mas isso é PT ou lulismo? É o lulismo, mais do que o PT. Mas o PT sucumbiu a esse aspecto caudilesco, né, do Lula. O Lula é como sombra de mangueira. Porque assim, quem é o segundo? Vamos supor que o Lula amanhã nos falte. Quem é o segundo? Quem é o camarada do PT que o Brasil conhece, que pode dizer, não, vai ser tão bom quanto o Lula ou melhor? Não há. Não há, porque ele não deixa nascer. O Haddad. É muito bom, mas perdeu a eleição, tirou 15% dos votos em São Paulo. Seria um bom vice para o Ciro? Seria extraordinário, o Dream Team, porque ele é extremamente preparado, mas repare bem, é tão grave o problema que o Haddad, um bom prefeito em São Paulo, não foi para o segundo turno e tirou 15% dos votos. Eu não teria coragem de andar na rua no Brasil, propondo uma saída, se o camarada jogasse na minha cara, mas e na sua terra, você não ganha, como é que você vai ganhar fora? Vai ganhar fora. E eu lá no Ceará, graças a Deus, né, e a generosidade do povo do Ceará, onde me conhece, você não perde. Eu não perco nenhuma. E nem disputo mais. Ciro, falando disso, surgiu a semana... Acabamos de ganhar a eleição para prefeito, a reeleição do nosso prefeito. Da capital, né? Sim. E fez bastante... Nós fizemos 84% dos votos do Ceará nessa eleição municipal. Eu nunca perdi uma eleição no Ceará. Nem as duas presidenciais, que eu não tinha chance nenhuma, lá o povo me deu a vitória. Por falar em eleição, surgiu nas últimas semanas aqui no Estado a possibilidade da presidente Dilma Rousseff ser, assim, a ideia de que ela poderia ser candidata a senadora pelo Maranhão. Como é que o senhor vê esse tipo de movimento na política brasileira? Ela merece. A Dilma é uma pessoa honrada que foi vítima de um golpe. Evidentemente que ela não pode ser jamais transformada em culpada de nada. Mas eu sempre tenho a clareza de que adversário faz contra a gente o que puder fazer. O que a gente dá jeito não é no adversário, a gente pode dar jeito na gente. E aí a minha grande questão é, a Dilma caiu por inexperiência. Porque você imagina, um cara vivido como eu, no primeiro ano de mandato, não conseguiu 1/3 da Câmara para impedir que um conjunto de quadrilheiros me derrubasse do poder. Só aconteceria isso com ela, que é inexperiente. Né? E que teve a imprudência do Lula de botar o Michel Temer na linha de sucessão. E o Eduardo Cunha com dinheiro roubado de Furnas na presidência da Câmara. Mas eu presidente da República, eu tinha ido para a luta. Para a primeira coisa, eu não ia jamais fazer a agenda do outro lado. Que é o que ela fez. Ela fez a agenda do outro lado e perdeu o povão. E aí, quando ela perdeu o povão, os caras foram na goela dela. Já da Fazenda é um exemplo claro, né? Entrega ao Levi, cuja experiência anterior foi quebrar o Rio de Janeiro. Na ilusão absolutamente infantil de que estaria cooptando o poder econômico. Mas você acha tão razoável que ela possa vir a se candidatar ao Senado pelo Maranhão? Eu não sei pelo Maranhão. Sim. O Maranhão, só nosso lado, tem 3 potenciais candidatos. O Everton deve ser um dos candidatos, certo. E temos mais 2 companheiros dentro da coalizão que apoia o governador Flávio Dino para a sua reeleição. E aí eu não sei se tem uma vaga e tal. E a Dilma tem 2 relações locais que são mais legítimas. Um é o Rio Grande do Sul, não é? Onde ela atuou politicamente, e outra é Minas Gerais, onde ela nasceu. Talvez fosse mais legítimo, mas seria bom para o país
que ela voltasse à política e participasse num colegiado como o Senado. Ciro, você tem se colocado, você tem se posto na esfera da centro-esquerda brasileira. Qual papel cabe à esquerda brasileira hoje, nessa conjuntura que a gente vive hoje? O primeiro papel da esquerda brasileira é fazer com sinceridade o que o PSDB quis fazer na televisão agora com picaretagem intelectual, que é uma espécie de autocrítica. Não para se chicotear, nem para as coisas, mas nós perdemos a hegemonia moral da população brasileira pelos nossos erros. Porque não adianta botar a culpa no adversário, de novo, adversário é para adversariar. Adversariar, né? É para adversariar. Confronto, né? Para brincar, é para confronto, é para destruir. Para destruir, para disputar. Não dessa forma odienta como está acontecendo no Brasil, porque eu me recuso a reduzir a sociedade brasileira a esse conflito estúpido de coxinha contra mortadela. O Brasil não cabe nisso, né? E isso é conveniente para eles. Esse confronto paroquial de São Paulo, PT claro. e PSDB, né? Então nós precisamos botar, então vamos fazer o seguinte, vamos brigar lá fora, deixa a gente discutir o futuro do Brasil, para dar um tempo aí. Cada um de vocês fez uma coisa boa, mas vamos brigar lá fora, porque a gente precisa alguma paz política para dialogar, para nos ouvirmos aos diferentes e tal. Então o papel da esquerda hoje, para recuperar a confiança popular, é reconhecer os erros. Como é que pode alguém que sendo de esquerda, né, fazer o que foi feito? Por isso que eu saí do governo. Evidentemente que eu não virei para o outro lado, mas fiquei na minha, não quis mais participar, saí da política. Para poder não virar para o outro lado, mas também não ficar omisso nessa degradação de costumes, nessa coisa aburguesada, né, de novo rico, cartão tem um corporativo. Novo aí, né? Cartão corporativo é um negócio mais ridículo que tem. É um esquerdista fumando charuto, falando de vinho amadeirado e tal. Pô, francamente. E eu vi essa degradação acontecendo. Ciro, esse momento, você tem viajado o Brasil todo, né? Você vê o Maranhão, vai ao Sul na semana que vem. Isso não remete a um período recente da nossa história. 89, por exemplo, a coisa hiperfragmentada, a fragmentação gigante nesse processo. Se guarda alguma similaridade com isso? Muitas similares, muita similitude, sim. A história brasileira se repete. E como o senhor se coloca nesse momento? Como o senhor se coloca nesse momento aí? Né? Basicamente, 89, o que é que foi? Foi uma exaustão do sistema tradicional, muito rápida, porque nós fomos para a redemocratização com Tancredo Neves, a tragédia nacional, o Tancredo morre na posse, por contradição, né, assume o Sarney, sob tutela do PMDB, violenta tutela, fisiologia, clientelismo, roubalheira, corrupção, inflação alta, tentativa de planos fracassados, desmoralização do estamento político, olha aí como parecido, não é? PMDB dando as cartas. O momento que a Dilma viveu recentemente. Aí, resultado, né? A sociedade brasileira, em 89, buscou uma mudança. Foi a primeira eleição e essa mudança não estava posta com clareza. O que aconteceu? Os partidos tradicionais da época, PMDB com o Dr. Ulisses, não tirou 2%. PFL com Aureliano Chaves, ambos homens de bem, não tirou 2%. O que não é fato hoje na direita brasileira, que decaiu profundamente, tanto sob o ponto de vista moral, quanto especialmente sob o ponto de vista do despreparo. Um despreparo muito despreparado. Chocante. É desqualificada demais. Chocante, né, assim, não dá para você conversar, não porque é mal educado, é porque não tem nada na cabeça. Já falar dessa direita brasileira, tem essas então, figuras que estão aí. E o pensamento de direita precisa se expressar para que a gente tenha um debate e tal. Mas eu convivi com essa direita, vamos dizer, lúcida, civilizada, esclarecida, estudiosa, né, das questões do Brasil. E aí o povão foi procurar um outro time. Né, os partidões ficaram ali, o povão foi procurar um outro time. Estava ali um Lula, que era um projeto muito despreparado, mas representava uma negação, né, de tudo aquilo lá. De tudo aquilo, sob o ponto de vista moral, um discurso moralista, contra a corrupção, contra a fisiologia. Olha o que acontece. O Collor, que foi embalado, era um caso extremamente velha, mas foi embalado como moralizador. Foi arrumado, foi... Aí são as grandes expressões da mídia brasileira, empacotaram o jovem, moralista, caçador de Marajá, o homem que ia botar as coisas em ordem. A corrupção de novo nesse debate, né? Quer dizer, caçador de Marajá. Evidente. Aí duas grandes figuras da centro à esquerda, Leonel de Moura Brizola e Mário Covas. E isso aconteceu o debate. Por muito pouco, o Lula e o Collor passaram ao segundo turno. Por muito pouco, o Brizola e o Covas poderiam ter passado, ou um dos dois ter passado com o Lula ou com o Collor. E isso parece que é o que vai acontecer no Brasil agora. O senhor era prefeito ou governador? Prefeito de Fortaleza? Em 89 eu era prefeito de Fortaleza. O senhor apoia o Covas? No Covas no primeiro turno e no Lula no segundo turno. Então o senhor é eleitor do Lula já faz tempo, então? Pois é. E é por isso que eu só sirvo para isso.
89 votei nele no segundo turno, quando ele era simplesmente um doidão, né, que falava umas coisas contra tudo, mas não tinha proposta de nada, nem experiência, nada, nenhuma. Votei nele em 94, eu ajudei a fazer o Real, como ministro da Fazenda, o Lula loucamente ficou contra. Ficaram contra o Real, eu ligando o Lula. O PT ficou contra. Ficou contra. Depois, em 98, eu fui candidato a presidente e tinha a palavra dada para ele que eu apoiaria no segundo turno. Não houve o segundo turno, porque o Fernando Henrique manipulou a mídia, não houve um debate sequer, me temendo, porque eu tinha ajudado a fazer o Real e eu ia mostrar que ele estava fraudando o Real, como aconteceu. E o Itamar disse que, de fato, o ministro do Real foi o Recupero e eu. Ele foi sabe, o senhor, exatamente. Ele sabe, esses foram os ministros do Real. Ele sabe o papel estratégico que o Recupero desempenhou exerceu, e a modesta contribuição que eu pude dar também. Depois, em 2002, eu fui candidato e apoiei o Lula no segundo turno, aceitei ser ministro dele, abri mão de ser candidato em 2006 para apoiá-lo. Em 2010, ele e o Eduardo Campos me deram uma rasteira, o que faz parte do ramo, eu não tenho queixa de nada, mas me deram uma rasteira, passaram 4 anos dizendo que eu era candidato a presidente. Eu estava na ponta nas pesquisas com 16%, 17%, e eles se acertaram e me tiraram a candidatura e ele impôs a Dilma com o Michel Temer. O que eu fiz? Eu rompi? Não, engoli e, em nome do Brasil, né, dos meus valores, apoiei. Chega em 2014, o Eduardo Campos, que participa do governo 4 anos, ministro, dinheiro muito e não sei o que e tal, resolve, na véspera da eleição, ser candidato, deslealmente, e me bota para fora do partido. Mais uma rasteira no Ciro. Mas, menos mal, menos mal. Eu não sou relevante, o relevante é o Brasil. Eu fiquei. Ajudei, já zangado, já aborrecido com as contradições, ajudei a fazer. Para mim, agora chega. Percebe? Não é possível um país de 206 milhões de pessoas depender de um único homem. Isso não é bom para o país, não é bom para o Lula. O senhor está vacinado para essa armadilha que o senhor acabou de ilustrar algumas delas? Tem essa vacina? Vou fazer 60 anos esse ano. Então é muito improvável que alguém me surpreenda na política. Pela minha experiência, 38 anos de vida pública, já caí em muita armadilha, já falei muita bobagem, já me atirei com muito descuido. Acho que em 2002 o senhor fala um negócio desse, né? Esse é um discurso que o senhor tem. Piada machista. Já pedi, eu prefeito de Fortaleza, metade dos secretários eram mulheres. Governador do Ceará, metade dos meus secretários eram mulheres. Na prática, eu acho que isso representa qual é a minha atitude, que tipo de respeito eu tenho pelas mulheres. Ora, entretanto, depois eu aprendi, a gente no bar, não sei aonde, a gente reproduz cultura. Cada um de nós respeita sua mulher, sua mãe e as mulheres em tese, mas a gente reproduz cultura. Ou faz piada de homossexual, ou faz piada, que é tudo errado. Mas eu só vim aprender muito tempo depois. Foi a professora Nilcé, da universidade, que me disse, olha, eu sei que você não é machista, o problema é que você reproduz cultura. E aí, opa, caiu a ficha. E aí eu bani da minha vida. E aí no impulso, que era muito normal. Então, mas eu acredito que eu estou muito maduro. E talvez a minha missão menos difícil seja me preservar dessas armadilhas. Agora eu tenho que avisar as pessoas de que eu sou uma pessoa indignada e não vou mudar. Eu não quero vender a alma, sabe, virar uma ameba, sem paixão pelo povo, sem indignação pela esculhambação que acontece no país, porque isso não sou eu. O Brasil precisa de um líder popular, que seja capaz de se controlar, de ter serenidade e tal, mas eu não posso deixar de falar as coisas que eu tenho que falar. Então esse debate você não vai fugir nunca? Não, não vou fugir. Debate não vou fugir. Pelo contrário. A maturidade deu outros atributos, na verdade. Eu só tenho chance se houver um debate. Por quê? Porque a sociedade brasileira hoje está muito aborrecida e frustrada. Porque metade do eleitorado, mais um pouquinho, votou na Dilma, que foi caçada na esteira de um conjunto de escândalos, etc. E a outra metade, menos um pouquinho, votou no Aécio, que acabou também na delegacia de polícia com escândalos os mais chocantes. Não é fácil para uma sociedade machucada pelo desemprego, machucada pela informalidade aí que bota as pessoas trabalhando na rua, sendo humilhada, com rapa correndo atrás delas e tal, para levar alguma coisa ainda para casa pela dignidade do trabalho, sem aceitar a ronda da violência, do tráfico de droga, que também está infestando como epidemia a vida brasileira. Não é fácil para esse povo, com essa situação, olhar para a política, todo dia ligar a televisão e lá vem escândalo, e parece que não escapa ninguém. Portanto, só o debate, o exemplo, a compostura, é que dá um cara como eu a chance de ser eleito. Eu vou lhe fazer uma questão antes desse intervalo. Caso a Dilma seja candidata a Senado do Maranhão, mais uma coisa hipotética, ela seria, e tirando a sua fala, a ser candidata do Flávio Dino
ou candidata do Grupo Sarney? O senhor responde no próximo bloco. Então, mais intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Resenha. Lembrando que nós estamos ao vivo no portal M10, na Rádio Difusora FM e em cadeia com a Difusora Sul, a Imperatriz. Ciro, antes do intervalo, a gente fez uma pergunta sobre se a Dilma seria candidata do Flávio ou candidata do Grupo Sarney. E aí, lembrando um pouco daquilo que o Sarney foi nos anos 80, quando chegou à presidência da República, né? Foi candidato a senador pelo Amapá. Você acha que esse cenário pode se repetir na atual conjuntura brasileira? Isso é possível? Sempre pode. O Brasil político é muito estranho, muito exótico. Você veja a estranheza com que a cúpula do PT se comporta. Com todo respeito, mas a gente precisa amadurecer isso, é a tal autocrítica, que você sempre poderá lembrar que eu sou aliado deles. Então, e é fato que eu sou aliado deles. Mas repare, enquanto não tem eleição, nós dizemos ao povo brasileiro, e eu digo com muito convencimento, que o Brasil está sob um golpe de Estado. Por quê? Porque a Dilma foi derrubada sem ter cometido nenhum crime de responsabilidade. Quem praticou esse golpe foi o Senado da República, a maioria dos senadores. Pois bem, depois que a gente passa esgoelando pelo Brasil afora a ideia de que nós estamos sob um golpe de Estado praticado pelo Senado, em quem o PT vota para a direção do Senado e ajuda a fazer um acordo? Eunício Oliveira, Eunício Oliveira do PMDB. Seu conterrâneo. Pois é. Então, repare, pode até ser que a Dilma volte a acreditar nessa gente, né, e ser candidata com apoio deles. Eu duvido. Ciro, você tem dito que essa é a sua chance, né, e que o senhor é alternativa. Isso não é um tanto quanto personalista, quando o senhor diz isso? Eu estou correndo o risco de ser mal entendido, mas eu sempre que digo isso, eu faço uma relativização. O problema é que numa disputa política, você vale pelo que você é e pelo que você nega. Então, repare, por um certo desastre nacional, tirante o Lula, não é, que tem uma passagem importante na vida nacional, mas que já foi presidente 2 vezes, está com 71 anos, já elegeu a Dilma 2 vezes e tal, e que atrai sobre ele um olhar passional. Se o Lula entra na disputa, ninguém vai mais discutir o futuro do Brasil. Vai ser ódios e paixões, discutindo o passado e confusão de corrupção e de se a condenação vai ser mantida ou não vai ser mantida. E ainda que seja injusto, isso é um desserviço ao Brasil. Porque a nossa situação econômica exige uma coesão nacional, exige um debate inteligente, despassionalizado, sem ódio, sabe, mesmo sem paixão, ainda que haja simpatias, mas nós precisamos mobilizar a inteligência do povo brasileiro, porque o que tem que ser feito vai ferir interesses muito organizados, muito poderosos, em favor das maiorias, que estão aí passando o pão que o diabo amassou. Então, tirante o Lula, que tem esse valor, qual é o outro candidato sem qualquer tipo de modéstia minha? Volto a dizer, é por treinamento. Marina, quem é o outro candidato que tem o meu treinamento? Marina. Qual a bodega que a Marina administrou alguma vez na vida? Nós vamos de novo apostar na inexperiência? Percebe? Tudo bem, o Dória. Imagina, veja, se fosse prefeito de São Luís... Chegamos um pouquinho mais à direita, se fosse prefeito de São Luís ou do Ceará, estaria desmoralizado. O cara não entregou nada. Nada. E 6 meses, passa 1 mês fora de São Paulo. Ele entregou água, ele entregou jato d'água. Jato d'água gelada no frio de São Paulo, derrubar um prédio em cima de sem teto, enfrentar um problema grave como a Cracolândia em São Paulo, com aquele despreparo, sem um plano, sem um projeto, e sem entregar nada. Não tem vivência, não conhece o país, até de saber onde é que fica Codó, qual é o tamanho de Imperatriz, a economia dessa pré-Amazônia aqui, já passaram 10 anos. Bolsonaro? Foi o colega dele. Diz ele que votou em mim, eu tenho todas as razões para acreditar. Mas o Bolsonaro é deputado federal há 26 anos. 26 anos. Nunca administrou uma bodega. Na carreira dele, ele podia ter chegado a general, saiu como capitão. Aí tem um sintoma. E é o cara seguinte, mais grave do que isso, a inexperiência, é o despreparo. Porque o cara nem para se cercar de um especialista, para tomar cuidado e não simplificar problemas graves, porque quando o cara é só político, o cara pode dizer, ó, bandido bom é bandido morto. Isso para quem está assustado, uma senhora que perdeu o celular com um revólver na cabeça, um cidadão que perdeu um filho numa guerra de droga, não sei o que tal, isso dá um certo conforto psicológico. Eu tive um filho lá em Fortaleza que sofreu um assalto e deram um tiro nele, ele não morreu, porque Deus é grande. Ele segurou a mão do cara e o tiro que era na cabeça veio para a perna.
Portanto, eu teria todas as razões também para ter uma atitude de vindita, né? Mas isso está errado. Quem se propõe a governar um país não pode simplificar os problemas, não pode fazer de conta que o que está aí não faz porque não quer, que é tão fácil fazer que o cara vai lá e resolve. Corrupção. Corrupção é uma chaga terrível, extremamente grave. Ela começa em determinados padrões culturais de conduta. O Helmut Kohl, unificador da Alemanha moderna, saiu da política por envolvimento em corrupção eleitoral. Enfim, é preciso ter muita moderação, muita severidade, muito exemplo, sabe? Ciro, tem um vídeo, né, mais um vídeo, e aí que se situa. Que lugar que o senhor está nesse campo da política brasileira hoje? Eu sou considerado um comunista para a direita e sou considerado um direitista para a esquerda, ou seja, eu estou na posição correta. É isso aí? Isso foi uma entrevista que eu dei em Londres, né? Na BBC, BBC de Londres. é isso? Na verdade, isso aí é uma caricatura, porque a minha formação é de centro-esquerda. E isso é uma coisa que tem que ser traduzida no prático. Porque não é ser de esquerda, por exemplo, o governo Lula. Então o Lula se autorrefere de esquerda, o PT se autorrefere de esquerda e faz a economia política rigorosamente a mesma do Fernando Henrique. Rigorosamente a mesma. O país se industrializa, o país concentra renda, o país ceva a especulação financeira. Olha para commodities e tal, e acha que resolve, né? Então, ser daquilo ou daquilo outro, pouco importa. O que importa no Brasil hoje é um projeto que reúne os interesses concretos de quem trabalha com os interesses concretos de quem produz. Essa aliança é a única que tem força política na sociedade, com a liderança construída em cima dessa sólida aliança prática, para enfrentar o poder do rentismo. E o senhor está onde nisso? O senhor está onde, onde trabalha, ou o senhor está onde trabalha ou está onde produz? Eu estou no trabalho. Estou no trabalho, embora seja um trabalho sofisticadamente pago, né? Quando houve o golpe, eu tinha largado a política. Já tinha ajudado a fazer uma nova geração no Ceará. O Cid Gomes é o mais exuberante, mas o Camilo Santana, que é um grande governador, o Roberto Cláudio, enfim, tem uma turma nova, o Salmito Filho, é uma turma muito boa, que é o que eu acho que eu devo fazer, ajudar a preparar, a treinar uma turma nova para tomar conta do estado do Ceará. E eu consegui isso, graças a Deus e à generosidade do povo. E aí larguei a política, fui trabalhar na CSN, pela primeira vez aceitei um convite para trabalhar na iniciativa privada. Sou o único ex-ministro da Fazenda que não foi trabalhar para banco. Né? E aí estava ganhando um salário exorbitante comparado com a vida do povo. Sabe, acordando na hora que queria, era presidente de 2 companhias, membro do board. Mas o senhor deixou a CSN por conta da atual conjuntura? Quando começou o golpe, eu não podia prejudicar a empresa. Então me responda uma coisa, o senhor não tem pensão de ex-deputado, ex-governador, de ex-prefeito? Qual é a sua renda, então? As leis brasileiras me dariam o imoralíssimo direito a requerer 3 pensões. 3 pensões, ex-governador, ex-prefeito e ex-ministro. O senhor não tem nenhuma delas? Tirou o teto. Não, eu nunca aceitei receber. Nunca aceitou nenhuma delas? O senhor vive do quê? Qual é a sua renda? Eu sou advogado, certo. Sou professor, presto consultoria numa universidade, são as minhas rendas, vamos dizer, básicas. E eu faço palestras pelas quais eu me remunero de forma também muito cara. Por isso que eu sou um trabalhador de alto salário. A gente tem mais uma questão, que é um jovem que vai fazer uma pergunta para o senhor, e aí depois disso a gente encerra o programa e o senhor faz sessões finais. Vamos lá, a pergunta da... Queria saber sobre a questão da política pública de juventude, né, e a sua aplicabilidade eficiente, né? Gostaria de saber se ela deixaria de ser muito transversal e começaria a ser efetiva durante a gestão dele. E essa questão da juventude hoje é uma das questões que mais me angustia, porque até a minha geração já perdeu um pouco a noção, o nexo, a compreensão dialética da cabeça do jovem brasileiro. A globalização da informação, a relação asséptica atrás do computador, pela internet, pelas redes sociais, a descrença na política como ideal e o refúgio em ONGs, sejam de natureza ambiental, seja de natureza de solidariedade social, etc., fragmentou dramaticamente a juventude, ao contrário da minha geração, que nasce para a vida lúcida, para a vida consciente, com uma agenda política que era absolutamente felicitante. Então, eu vou fazer 2 coisas. Uma é um reforço absolutamente grave na política educacional brasileira. A escola tem que deixar de ser careta, o paradigma pedagógico não pode ser mais o decoreba, o ensino enciclopédico raso, em que todo mundo sabe um pouquinho de tudo e não sabe nada profundamente de nada. E, fundamentalmente, criar, por caminhos tipo venture capital, etc., caminhos para que o jovem compreenda que ele deve ser um empreendedor, que ele deve ter a sua ideia
né, agasalhada em incubadoras de empresas, enfim, uma série de coisas que eu já experimentei no Ceará. E em qualquer circunstância, a gente precisa ouvir a juventude. Ainda ontem eu falei no Encontro Nacional da Juventude do PDT que nós temos reuniões do século XIX. Se constitui uma mesa, se põe um auditório, a mesa fala, o auditório ouve. E é preciso mudar isso e começar a fazer reuniões circulares em que a gente mais velho, especialmente nesta área, aprenda com eles e construa a agenda deles a partir da indicação deles próprios. Ciro, duas questões para encerrar, e se eu fazer suas conclusões finais. Uma, a determinada esquerda identitária brasileira, ligada ao movimento LGBT, não vê no seu discurso algo que seja bom para eles. Essa é uma questão. A segunda é a questão, se eu falar da questão da mulher, do machismo. Em relação ao aborto, qual a sua posição em relação ao aborto hoje no país? É questão de saúde pública ou a questão... É questão de saúde pública, já respondendo de trás para diante. Mas repare, a sociedade civil brasileira, na redemocratização, explodiu em vitalidade cívica. Mas explodiu em vitalidade física fora de um projeto nacional, fora de um conjunto de valores gerais. De maneira que a sociedade civil exuberante que nós temos é toda fragmentada em micro temas, cada qual mais relevante. Então, a comunidade LGBT tem suas entidades e coloca sua agenda identitária. As mulheres colocam sua agenda identitária corretamente, porque há muita discriminação. Pelo mesmo trabalho, a mulher recebe 60%, 70% do salário que o homem recebe. Se for negra, não é? Se for branca, recebe 80%. A questão da juventude, a questão dos sem terras, a questão do sem teto, a questão da população tradicional indígena, os quilombolas. Há uma expressão, os atingidos por barragem, enfim, há uma expressão, o MST, a CUT, né, a Central dos Sindicatos do Brasil, tudo isso são expressões importantíssimas, né, da vitalidade com que se organiza a sociedade civil brasileira. Mas a soma dessa pedaceira não dá o interesse nacional. Por isso, o candidato a presidente da República tem que forçar a mão e deixar de ser um bajulador desses votos identitários para prestigiá-los na ambiência de um lugar onde eles possam se afirmar. E a minha queixa da Marina... Pode ser essa mesa redonda que você se referia. A minha queixa da Marina, que é uma pessoa de bem, é uma pessoa patriótica, é uma pessoa que gosta do povo, é uma amiga que eu tenho, fomos colegas ministros, mas a Marina, por nunca ter administrado uma bodega, reflete esse voto identitário ambientalista. E o ambientalista radical, ele é intransigente, ele quer agora que nós passemos a retroceder do estágio de desenvolvimento em que nós estamos. Por quê? Porque são todas pessoas muito inteligentes, muito lidas, que estão conectadas no que está acontecendo no debate da Suécia. Ora, a Suécia é uma sociedade igualitária, com todos os seus problemas resolvidos, ela pode perfeitamente pôr em discussão, em perspectiva, a ideia de que essa matriz de desenvolvimento que a humanidade experimenta é insustentável no futuro. Mas não é o caso do Brasil, isso é um bofete na cara do nosso povo que está desempregado, que está maltratado no posto de saúde, ou seja, o Brasil não pode se dar esse luxo. Como temos grandes e graves questões, você tem o ambientalista que quer proteger os recursos naturais, e isso é muito importante. Só que num país como o nosso não vive sem energia. Ciro, muito obrigado. Foi um prazer essa conversa contigo. Boa sorte, boa caminhada no país. E para vocês, estamos encerrando essa primeira edição de reestreia, né, do Resenha. Para quem não viu e quer rever, né, o programa vai estar disponível daqui a pouco no portal M610. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa sorte. Um abraço a toda a gente querida, nordestina como eu, amazônida, pré-amazônida, conectada ao centro-oeste, que é o nosso querido e poderoso Maranhão.